que não está dentro da liturgia tradicional da Igreja Católica. Então ele se manifestou e os caras lá deram a gravata nele. É. Ele jamais iria chegar lá no padre, no Papa, e ofender o Papa, assim, no sentido de bater, de sair na porrada. Isso aí não. O padre ortodoxo não faz isso de maneira nenhuma. Ele apenas estava ali se expressando como os socialistas chamam o Bolsonaro de genocida, não é isso? Não é? Os socialistas chamam o Bolsonaro de genocida? Não chamam as pessoas de genocida? Então, essa é a questão. Então as pessoas estão perdendo a referência do que realmente é essencial e natural numa sociedade. Uma sociedade sem família, uma sociedade sem família não é sociedade. Porque ela não sobrevive. Cientificamente ela não sobrevive. Porque você precisa de ter pai, mãe, filhos, não é nem filho. Você precisa de ter numa sociedade pai, a mãe e no mínimo 3 filhos para você ter a manutenção de uma sociedade equilibrada. Se você tiver uma família com pai e mãe e 2 filhos, já é um problema. Por quê? Porque algum deles vai morrer. Aí sabe o que acontece no geral? A sociedade envelhece e ela reduz. Ela vai retraindo. Aí você vai ter um exército de idosos e não vai ter o exército necessário de jovens para cuidar dos idosos. Entende como é que é isso? Então, essa cultura progressista, para mim, genocida, é que é o grande problema não só da Europa, mas também do Brasil. O Brasil, ele está entrando nessa rota de a sociedade brasileira envelhecer e depois haver uma redução. Mas quando isso acontece, é uma coisa muito rigorosa. Quando você começa a fazer uma cultura progressista, de uma forma usando o Estado, você vai ter esse processo acelerado em muitas vezes. Em muitas vezes. Você vai acelerar isso de uma forma gigante. Pode ter a sociedade progressista um percentual? Pode. Um percentual pode porque é normal. Tem pessoas que não querem ter famílias e ter filhos. Mas a grande maioria tem que ser de família. Pai, mãe e vários filhos. Tem algumas famílias que já não são tradicionais, que tem um filho. Eu cito aí a Tami, né? O Tami Miranda. Eu assisto, eu sou fã dele. Eu gosto do Tami. É um cara bacana. Ele é deputado estadual, ele cuida da família dele, os projetos dele não são de lacração. Eu não vi um projeto dele de lacração, de expansão, de nada. Ele busca ali fazer o papel dele de deputado estadual, como é na República. Mas o Tami, ele teve um filho. Tem um filho. Ele não tem 3, 4, 5.
Então você pode ter um outro tipo de família e ter uma criança? Pode. Ou você pode, por exemplo, pessoas que não querem criar, doar essa criança para alguém poder adotar. Aí esse tipo de casal ele doa, ele acaba cuidando dessa criança. Mas não basta isso. Você teria que ter 3, 4 filhos por casal para não ter uma redução da sociedade. Então essa é a questão. Então, que as pessoas elas não olham essa questão. E é uma questão muito séria, porque já está tendo um aumento drástico do número de idosos, tanto que a maior profissão hoje, para as pessoas saberem, a maior profissão hoje é de cuidadora de idosos. Vocês sabiam que a profissão que mais cresce é cuidadora de idosos? É impressionante, você olha na internet, eu vejo na internet, em sites de relacionamento, né? Tinder, Badoo, entre outros, de cada 10 mulheres, uma ou duas, ela é cuidadora de idosos. É impressionante. É muito impressionante isso. É muito impressionante. A quantidade que está tendo. Sabe o que mais vende em farmácia? Uma das coisas que mais vende em farmácia? Tudo relacionado a idoso, inclusive fraldas. É o que mais se vende em farmácia. Por quê? Porque isso está crescendo muito. A sociedade do Brasil já está ficando com um desequilíbrio. Um desequilíbrio. Por quê? Porque se criou culturas de família não, filho não. As religiões estão sendo criadas não para exaltar a família e aumento da família, mas para exaltar o individualismo. Então você não vê as coisas ocorrendo. Você não vê essa mudança de querer preservar a família e estimular nascimentos. Portugal, por exemplo, se tornou um país de idosos. No Portugal você não tem quase criança, porque a criança ela sai de Portugal e vai morar na Espanha. A Espanha, sim, muito jovem. A Espanha é um dos países que mais tem jovens. Porque não só porque é monarquia, mas porque é um país moderno, um país barato, um país de qualidade de vida, é um país que se você procurar emprego, você acha. A Espanha tem pouco problema. Claro que todo mundo sai e vai para a Espanha, você vai acabar tendo um estrangulamento do Estado, né? O custo fica maior. Mas na Espanha, bastante jovem, bastante gente. Aí a pessoa ela volta com uma idade avançada para Portugal. Só que o português ele não está tendo 3 filhos por casal de média. Está tendo 1, 2, no máximo. Então você está tendo um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque há o estímulo ao aborto, estímulo à eutanásia, o estímulo à ideologia de gênero bancada pelo Estado. O que as nações que elas estão ali, as futuras nações que vão realmente tomar conta do planeta são as árabes. As nações árabes elas vão tomar conta da Terra.
É, mais cedo ou mais tarde, eles vão predominar em todas as áreas. O Alcorão será o livro que vai acabar sendo oficial em muitos países. Não há como você impedir nisso. Por que você não consegue impedir? É porque é uma coisa de taxa de natalidade. Então, a reforma da igreja, promovida aí até mesmo pelo Papa, não é favorável a, a liberdade, não é favorável à família. Não há liberdade, não é favorável. Ele não condena nenhum ataque, nenhum. A Venezuela, ele não condena a Venezuela, ele não condena Cuba, ele não condena a Coreia do Norte, ele não condena a China. Ele não condena esses países pela perseguição religiosa e por esse avanço do progressismo que vai destruindo as famílias. Então você tem aí esse problema. É isso que o ortodoxo grego, o padre grego, ele também se manifestou nesse sentido. Porque o Papa Francisco, ele não é o guardião da família. Infelizmente, ele não é. Ele não é o guardião da liberdade. Ele não provou até agora que ele é o defensor da família. Ele não é defensor da família. Porque se ele fosse defensor da família, ele estaria criticando, ele estaria estimulando até mesmo uma invasão à Venezuela para tirar a pessoa que está reprimindo o povo. Não há nenhuma manifestação do Vaticano em relação a isso. Coreia do Norte, com as suas torturas, a China, esses países, eles não são condenados. Ah, ele é bem progressista, viu? Bastante. Sabe por que ele é um progressista? Porque se ele não fosse progressista, ele não estaria calado. Ele é progressista. Ele é um dos papas mais progressistas que tem. Não só como já se discute de ter papisa e de ter padres e ter sacerdotes transexuais. Então ele está mudando a visão da igreja. Já tem aí os projetos de mudança da missa. Por exemplo, ele não permite mais missa em latim. A missa em latim é uma tradição da Igreja Católica. Então, o Papa, ele é progressista, ele é totalmente. Se ele fosse conservador, não teria movido uma palha. Ele teria até revogado muita coisa que a igreja ela flexibilizou. Ah, então. O príncipe Charles não tem muito a ver com o príncipe Charles não é muito conservador, né? Não é lá muito conservador, não é verdade? Não é nada conservador o príncipe Charles. O príncipe Charles, ele é um príncipe progressista. Porque não era para ele ter casado com a Diana. Ele quebrou uma regra. Ele era para ter casado com uma princesa de algum país, não com a Diana. Ele quebrou a tradição, uma tradição importante da monarquia, que é o príncipe casar com princesa. Exatamente, Felipe Gabriel de Braga. É isso mesmo. Ele é totalmente progressista. Totalmente. Inclusive, a mulher que ele casou parece que não é princesa também, né? Era para ser. Ele era para casar com uma princesa.
Ter um casamento como teve Dom Pedro II, como teve a, a própria Rainha Elizabeth também quebrou essa tradição. A casa inglesa, ela não é uma casa conservadora, ela é uma casa progressista. E é por isso que tem tantos problemas na casa inglesa. Então, a mulher amante dele, né? Então, como que ele é? Como que ele é conservador? O conservadorismo, as pessoas não entendem que o conservadorismo tem a base da tradição, da família e da propriedade. Se você fugir disso, você não é conservador. Você pode criar um conservadorismo que não existe. Não é conservadorismo. O conservadorismo é a base, é a família. E da tradição. Tradição significa não mudar. No momento em que a Igreja Católica mudou, no momento em que muitos se desprenderam da Igreja Católica, se criou uma espécie de progressismo no mundo. O mundo foi perdendo aquela tradição. Aí se criou, como diz o Jean Tamazato, o novo conservadorismo, que não é um conservadorismo raiz, é um conservadorismo Nutella. Entende como é que é a coisa? Nós temos o conservadorismo Nutella. Hoje não se pode nem, olha, nem a Igreja Católica está conservadora, nem a religião evangélica está conservadora. Nenhum dos dois está exercendo o conservadorismo. Nenhum dos dois. Porque a tradição, por exemplo, é casar e não separar. Essa é a tradição. A tradição de séculos não é essa que nós temos na sociedade. A nossa sociedade está progressista. O Papa, ele é o resultado do avanço do progressismo. O Papa Francisco, ele não é conservador. Pouquíssimos elementos são conservadores. O Bento XVI foi o último conservador da igreja. O último conservador da Igreja Católica foi o Bento XVI. Não tem mais ninguém conservador na Igreja Católica. Ninguém. Porque se realmente tivesse a verdadeiro conservadorismo, você teria uma defesa forte do nascimento do número de filhos e do casamento tradicional. Você não tem essa defesa no mundo. Você não tem campanha do Vaticano em nenhum lugar olhando para esse lado, que é a família e a expansão. Não existe mais isso. Não existe. Então não tem. Igreja do Pedro, Papa Então não existe hoje uma igreja católica raiz. Ela já não existe mais, ela acabou. Eu acho que o Rogério Mendes está na sala, saudações aí ao Rogério. Eu acho que o Rogério deve saber o século que acabou o tradicionalismo na Igreja Católica, eu acho que ele deve saber. Acho que ele deve saber. Mas eu não me recordo qual foi o século que a igreja rompeu com o conservadorismo de verdade. Rompeu quando mudou regras. Inclusive as regras de padre, que não pode casar, sei lá o quê, outras regras que surgiram. Eu não sei qual era a essência das regras da Igreja Católica, mas elas foram modificadas. Então, essa é a questão.
Então eu não estou aqui questionando é, igrejas, de ter igrejas diferentes. Eu não estou questionando isso. Pode ter qualquer igreja. Se você quiser criar a igreja que você acha que o chão é Deus, pode criar. Faz parte. Você pode criar qualquer tipo de igreja. Você pode criar ali que a nuvem é Deus. Só a nuvem. Você pode criar que, de repente, uma chaminé de uma fábrica é Deus e a partir dali você cria uma religião. Eu não estou questionando, pode criar quando for. Ou seja, eu não sou intolerante religioso, porque para mim tanto faz, pode criar o que for. Só que tem a consequência. Só que aí tem a consequência. Aí as consequências não tem jeito de se esconder. É quando você quebra realmente a tradição, o que o ser humano deve fazer desde nascer até morrer, você tem um desequilíbrio na sociedade. E esse desequilíbrio a gente paga. E paga caro. Existe crime, como diz o Bertrand, se todo mundo seguisse os 10 mandamentos, não teria polícia, não teria justiça. Não precisaria ter justiça e polícia. Porque é criado os 10 mandamentos, acabou o problema. Se você segue os 10 mandamentos, todo mundo seguisse os 10 mandamentos, não teria nenhum problema. Você não cobiçaria nada, as pessoas não cobiçariam as coisas do próximo, não ficariam olhando o olho gordo, não ficariam com cobiças, não ficaria olhando para a mulher do outro, o homem do outro, não estaria ali tentando encontrar um sentido, um bem-estar. As pessoas, elas tentam encontrar o bem-estar, às vezes, na droga, no exagero, na comida. O que você vê na sociedade? Várias coisas que eu não consigo nem comentar, porque não pode. Mas você olha, até mesmo como diz Deus, né? Deus te deu uma morada. Cuide da sua morada, porque cuide do seu corpo, porque foi dado por Deus. Deus quer ver que você faça a manutenção adequada do seu corpo. Se você não fizer a manutenção adequada do seu corpo, você vai pagar por isso. Você não vai conseguir ter uma vida saudável se você não cuidar da sua morada. A essência da coisa é a saúde. A saúde é você estar num preço adequado, é você ter uma comida balanceada, é você ter pensamentos, uma vida saudável, uma vida tranquila, condição, etc. Quando você passa por situações de privações, você já acaba agredindo o seu próprio corpo. Ficou sabendo que os Estados Unidos está virando um Estado socialista. Na verdade, Wellington, os Estados Unidos é um Estado socialista desde a sua essência. A República, ela é socialista. A República, ela é socialista. Eu vou sempre falar aqui nesse canal, toda a República é socialista. Toda a República é socialista. Não existe República capitalista. Não tem. Porque você não tem a liberdade total, você não tem a descentralização do poder, você não tem o livre comércio em sua essência. Toda a república, ela concentra poder e ela dita regras de comércio. O Estado dita o que você deve ser, fazer, agir. A república, ela é socialista. Porque ela é comandada por oligarquias. Todas as repúblicas são comandadas por oligarquias. Por grupos.
Para mim, é isso. Se você não tem um poder moderador, se você não tem um monarca, que é o certo de ter em qualquer país do planeta, você tem uma sociedade socialista. Entendeu como é que é? A essência é o poder moderador. Se você não tem o monarca, você não vive numa sociedade natural. Você não tem representação popular. Não existe representação popular. Não existe defensores de todo o povo. Você tem defensores de parte da sociedade, como acontece em qualquer país republicano. É um fato isso daí. Toda vez que você elege alguém, você está elegendo uma parte da sociedade. Você está colocando no poder uma parte da sociedade. Você não está colocando o povo no poder. Você está colocando um grupo, uma massa de uma determinada característica no poder. Não existe Bolsonaro representante do povo. Não existe o patriotismo pleno em qualquer presidente da República. Não existe. Ele pode ser bonzinho, tirano, ele pode pensar isso ou aquilo, mas ele faz parte de uma ideologia política, ideológica. A única pessoa que não tem nada a ver com isso é o monarca, porque ele não governa. O monarca, ele não governa. E outra, ele toma decisões para o povo todo, quando é para tomar. Se for levar em consideração monarquias tradicionais, o monarca, ele é o representante de Deus na terra que traz a harmonia social. Se você não tem a figura de um monarca, de uma imperatriz, de um rei, de uma rainha, você não tem a representação do povo. Você tem uma parte da sociedade. E é aí que rui a sociedade, porque a república, ela ruiu a sociedade. Entende isso? Então essa é a questão. E aí a sociedade foi criando essa cultura socialista e ela entranhou dentro das instituições religiosas. Quando ela entranhou dentro das instituições religiosas, elas se fragmentaram ou se deterioraram. Só que as pessoas não conseguem compreender isso porque isso foge do que elas aprenderam. Não foi passado isso para elas. Não foi passado o quão representa um monarca. Uma sociedade não tem evolução sem uma monarquia. Você tem uma sociedade, pode ser até rica, mas deteriorada em valores morais, deteriorada em todos os tipos de deficiências. Entende como é que é as coisas? Então é por isso que nenhuma república é feliz. O povo não é feliz em nenhuma república. Nenhuma. Nenhuma república traz felicidade para o povo. Quem é feliz numa república é quem está acima da pirâmide. O resto é infeliz. Você tem alguns felizes e outros infelizes. Aliás, o índice de suicídio no Brasil aumentou 4 vezes. A quantidade de policial que se suicida, a quantidade de gente que está se suicidando. Meu amigo se suicidou na pandemia.
Ele não viu mais sentido. Essa é a questão. A sociedade republicana, ela provoca, a longo prazo, vontade das pessoas se matarem. Entende como é que é? Agora você olha as monarquias no mundo. Veja as mais tradicionais, as que mantiveram a essência monárquica. Veja quem são os países mais felizes e mais prósperos do mundo. Veja, são as monarquias mais tradicionais. E as que são menos tradicionais, ainda o povo é muito feliz. Entende isso? A crise, o desvio social, uma crise, um suicídio, algo raro. Algo raro. Ele só acontece quando as pessoas perdem o sentido do espírito. Ela cai no materialismo, ela perde o sentido das coisas. Quando você não tem religião, você acaba já olhando para o suicídio. É a mesma coisa de pessoas que torcem para time de futebol e são fanáticas. Se você tirar aquele esporte, aquele time cair, muita gente se suicida, entra em depressão profunda. Então, as pessoas têm que entender isso daí. É a mesma coisa que time de futebol. Os caras vivem para o time, é uma religião. Como é o Corinthians, como é Flamengo, como é o Palmeiras, como esses times mais entranhados. Torcedores que realmente vivem o clube, vivem esses times de massas, monstros, essas grandes massas. Aí você perde o sentido da vida. Então a religião, ela evita que as pessoas se suicidem, que as pessoas se arrebentem, se matem, se espanquem, se destruam. A família é o outro pilar. Se você não tem família, você não tem religião, você se autodestrói. Raríssimas pessoas não se destroem. Raríssimas. Sabe por quê? Porque ela vai abusar da liberdade, ela vai abusar do poder, ela vai abusar de tudo. E uma hora ela vai se destruir. Porque não há um freio e não há um contrapeso. Então, é por isso que eu fiquei impressionado com a prisão do padre ortodoxo, só porque chamou o Papa Francisco de herege. E o cara foi engravatado ali, pegaram ali, vários seguranças pegaram o cara, e o cara não estava com a intenção de atacar o Papa. Né? O cara é um padre. Da religião ortodoxa muito bem entendida. Então essa é a questão. E as informações que nós recebemos não é informação que você pode acreditar. Você acha que eu acredito em tudo que sai na mídia em relação ao coronavírus? Você acha que eu acredito nessas instituições? Eu não estou questionando o vírus. Eu posso questionar o tamanho do vírus, a letalidade do vírus, a quantidade de gente infectada, tudo. Eu posso contestar até o tratamento, porque eu sei que não vem de instituições que realmente tem uma base de realmente salvar a humanidade. É muita politicagem em tudo. As repúblicas, elas politizaram a saúde, politizaram a educação, politizaram tudo.
Entende como é que é? Então não tem jeito de você cravar que existe esse negócio do vírus, que eles pegaram o nome de uma criptomoeda e a criptomoeda disparou, meu Deus do céu. Como é que você vai acreditar numa cepa que tem o nome de uma criptomoeda? Só um lunático, um louco, ou pessoas realmente que já perderam a noção do bom senso, acreditar num troço desse. Olha essa questão. Então as pessoas estão acreditando em tudo. Meu, eu fui para Paulista, muito mais lotado, muito mais lotada que qualquer show daquela Cláudia Leite. Eu não faria o show, como ela fez, politicamente correto. Você tem que ser politicamente correto e não fazer o show. Não faça o show para depois não chamarem você de genocida. Né? Não faça. Mas eu pergunto se teve alguma notícia de teve alguém depois do show da Cláudia Leite que ficou com coronavírus, que se infectou. Cadê o resultado? Será que realmente alguém se infectou no show da Cláudia Leite? Ali estava pedindo carteirinha de vacinação, estava pedindo uma série de coisa. Dentro das regras da OMS. Eu não faria. Mas as pessoas foram lá. Até agora eu não vi ninguém morrendo com o show da Cláudia Leite. E as pessoas simplesmente acharam que só o fato da pessoa ter ido pro show pegou. Olha o nível de mentalidade, o nível de insanidade. Então, inclusive não teve nenhum processo, não teve nada contra ela. Nada. Absolutamente nada, apenas o show que ela fez. Algumas pessoas ficaram indignadas e vai ver quem é. Vai ver quem é que tá se indignando com isso. Não faria. Eu não faria. Dom Bertrand participou de um monte de eventos aí com um monte de gente. Então, sem dúvida, Wellington. Sem dúvida, tem bastante policial militar, polícias que apoiam o meu canal. Tem bastante, viu? Bastante. Mas infelizmente é isso, Wellington. Infelizmente é isso. As pessoas estão tão loucas que elas vêm aqui, Wellington. De noite poderia estar assistindo jogo, tá passando aí Campeonato Brasileiro. Acho que é Ceará e um bom jogo aí, o Ceará, que é ali para fase de grupos da Libertadores, pré-Libertadores. E o cara vem aqui no canal para me intimidar. E não é de agora não, Wellington. Não é de agora não. Não é de agora que veio um maluco desse aí e fala de guilhotina e fala de matança da família imperial. Não é de agora que vem essas pessoas aqui. É que mais aparece. Essas pessoas elas não têm sentido na vida, são pessoas completamente já destruídas socialmente. Não tem família, não tem destino, não tem nada. Elas vêm aqui porque elas não têm o que fazer. Elas têm que ganhar. Sabe que essas pessoas aparecem, querem aparecer. Pessoas completamente desequilibradas, criadas por essa cultura progressista, que não acredita em Deus, não acredita em família, não acredita em nada. Então, tô acostumado com isso. Falei pro cara, olha, quer ir pra polícia, vai lá. Vai lá na delegacia. Quando o policial, o policial é conservador,
Qualquer policial conservador que pegar a minha live é capaz de ele dar um tapa na cara do moleque que foi lá fazer uma denúncia. Fala, o que você tá pensando da vida? Que você vem aqui querer incriminar pessoa que é séria? Nossa Senhora! Na época do meu pai, quando meu pai estava começando a carreira, enchia a mão para dar na cara. Pá! E não era um tapão, não, era vários. Ela tomava 5 tapão. O cara nunca mais aparecia e encher um saco de polícia. A polícia tem tanto trabalho e vem esses bandos de sem vergonha querer ir lá fazer denuncinha na polícia. O cara toma um tapão lá, bicho. Se eu sou delegado, eu dou um tapão no cara. Se eu sou delegado. Eu não sou delegado, então não vou fazer isso, não. É. Dá vontade, não dá? É que tem as leis, não permite. Mas na época do meu pai não tinha esse negócio de lei, não. Era tapão. Daquele bem grande. Vai vir aqui pra encher o saco? Pá! Não tem noção. Vai lá. No começo eles me intimidavam, hoje não intimida mais. Porque eu fiquei espantado com a desgraça alheia, sabe? No começo, eu falei, nossa, que ponto tá chegando? Meu canal nunca teve criminoso, agora tô vendo cheio de criminoso aqui. Cheio de vagabundo. Eu fiquei impressionado no começo. Alguns falaram, até pararam, né? E viram que não havia sentido. Vai arrumar rolo de graça e tá contribuindo. Olha, e essas pessoas contribuem para a desgraça da humanidade. Deus está vendo. Deus está vendo. Essas pessoas estão de brincadeira, essas pessoas estão brincando com Deus. Foram zombar de Deus no carnaval, o que aconteceu? Acabou o carnaval. Tá sem carnaval. Se bobear, não vai ter carnaval, sabe por quê? Porque foram zombar de Deus. Então tudo que acontece de absurdo, você acha que Deus permite até um certo nível. Porque o cara fala, nossa, esse cara aí tá destruindo tudo. Tem que parar esse cara imediatamente. Na minha concepção, Deus tem o lado bom e o lado ruim. Se ele vê que você tá fazendo, tá abusando do que ele te deu, que foi a vida, o status, o poder, tudo, ele vai e te tira. Então eles estão de brincadeira, eles vêm aqui para querer descaracterizar as coisas. Então, o problema é deles, não é meu. O problema não é meu. O problema é dessas pessoas. Você acha que ele fica impune? Fica. Deus não deixa impune. Pessoa que estimula esse tipo de atitude baixo, covarde. A vida é assim. A vida é assim. A vida, ele dá a vida e ele tira. Ele dá a vida e ele tira. Muita gente morrendo nova, caindo de avião, caindo de trem, caindo de não sei o que lá. Acontecem aí desastres do nada inexplicáveis. Então, aí todo mundo fala, é porque Deus já acabou a missão da pessoa. Todo mundo fala isso, né? A pessoa morreu de desastre de avião, de carro, de tudo. Ah, Deus resolveu recolher. Sempre foi assim, né? Sempre teve essa percepção, né? De que morreu tal pessoa porque acabou a missão e Deus chamou, alguma coisa assim, ou o diabo chamou, sei lá o quê, né? Então isso existe. Então isso existe. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que não sou, eu não vou à missa, é uma falha minha, deveria ir. Também agora ir na missa não compensa.
Tem que acabar esse negócio aí do coronavírus, essas coisas aí. Mas eu não vou estimular a pessoa a não ir na missa. Está entendendo como é que é a coisa? Eu não posso aqui pregar coisas porque eu não faço, eu não aceito, não. Eu tenho que pregar coisas que a família imperial pregaria. A família imperial prega você ir na missa, sugere ir na missa, claro. Sugere a família tendo mais 2 ou 3 ou 4 filhos, prega. Prega a eutanásia? Não prega. Então eu não posso seguir as coisas, a minha impressão. Você entendeu? Eu não posso chegar aqui nesse canal e ter a minha impressão. Eu tenho que me pautar o que Dom Bertrand traz. Dom Bertrand é a favor da livre iniciativa, livre comércio? Sim. É a favor da propriedade privada, da defesa da propriedade, do armamento para evitar invasões de terra? Sim. Eu tenho que falar sobre isso e defender isso. Eu não posso chegar e defender as minhas bandeiras. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, eu sou católico e o resto das religiões não são verdade. Eu não posso falar isso, é um absurdo. A monarquia não prega isso. A monarquia prega... a monarquia é para todos. Todo mundo é monarquista, todo mundo faz parte de uma pátria, de uma grande família, não é verdade? Então eu não posso pregar xenofobia, eu não posso pregar nada dessas coisas, homofobia, sei lá, um monte de coisa que tem que eu nem sei, né? Então eu não posso pregar coisas que estão as minhas convicções pessoais. Não posso. É porque a gente tem que ensinar o que é pregado, que é passado, que é ensinado. O que eu aprendi tendo a convivência com a família imperial há 30 anos. Eu não posso pregar aborto, eu não posso pregar essas coisas. Não posso pregar droga. Então tem coisas, pessoal, que as pessoas elas não entendem papéis. Isso se chama script da vida. E existe... você tem scripts da vida. Eu, por exemplo, eu não posso pregar que todo mundo tem que comprar criptomoedas. Eu invisto em criptomoedas. Mas eu entendo que tem que existir o emprego tradicional, o trabalho, produzir comida, agricultura. O que eu tenho que pregar aqui? Eu tenho que pregar o trabalho tradicional. Agora, eu posso fazer uma live falando que alguns que gostam de criptomoedas, mas não falar todo mundo tem que investir e todo mundo tem que viver de criptomoedas. Isso não é possível, não pode ser feito. Entendeu? Existe o script da vida, o Marcos, existe o script da vida, o cara lá do canal Monarquia Livre. Você entende? As pessoas têm que entender que existem papéis. Você, como filho, você pensa de um jeito, como pai, você tem que pensar de outro. Você não pode pensar como filho num local onde não cabe. Eu não posso pensar, o Marcos, o filho da Vera, né? Quando eu vou num outro lugar, eu tenho que me botar o Marcos como o do Monarquia Livre. Não é verdade? Isso é. As leis. E as leis é para quê? Como diz Dom Bertrand,
Vou sempre repetir aqui. Se cada um cuidasse do que é seu e cumprisse os 10 mandamentos à risca, não tinha bandidagem, não tinha bandido, não existiria crime. Se chegasse realmente as pessoas seguirem os 10 mandamentos, não haveria qualquer problema. Mas como não segue, elas extrapolam o que é razoável, a essência da boa convivência, existe cadeia. Olha lá, vem outro. Olha, olha, cultura adolescente. O que eu vou fazer no canal de cultura adolescente? Não vou nem responder, viu? Eu não vou nem responder. Olha o nível da. Os caras são criativos, né? É brincadeira, né? Criatividade dos caras deveria ser usado para fazer o bem para a humanidade e fica aí essas besteiras. Os haters agem ofendendo, falando com ódios. Olha, todo hater é progressista. Todo hater progressista. Por quê? Porque ele não respeita o espaço do outro. Isso é um ponto. Não existe conservador que não segue os 10 mandamentos. Quem não segue 10 mandamentos não é conservador. Que é a base da essência da vida. Os 10 mandamentos. Simples assim. Então, quem que é o traficante? Quem que é o bandido? Quem que é o político ladrão? Tudo progressista. Tudo progressista. Eles podem agir como conservadores, mas não são conservadores. Porque o conservador, essência, ele é legalista. Ele vê o próximo. O maior pecado que existe na Bíblia, o maior pecado que existe na Bíblia é o egoísmo. Pode estudar a Bíblia. Se resume: quem é egoísta, quem não é. Quem é egoísta está no inferno, quem não é está no céu. Essa é a essência da Bíblia. Vai procurar analisar a Bíblia e você vai ver. Tudo que tem a ver com egoísmo é o pecado. Tudo, absolutamente tudo é pecado. O egoísta, ele é pecador de natureza, de carteirinha. Toda vez que você faz um ato egoísta, você está pecando. Pode analisar, raciocina. Raciocina que você vai chegar nessa conclusão. Todo pensamento, toda atitude, todo ato que eu faço egoísta, seja pequeno ou grande, é um pecado. Porque você vai produzir o quê? Sofrimento alheio. Entendeu como é que é? Então é isso. O cara que vem no canal do outro para fazer esse tipo de coisa, o cara é do demônio, ele não é de Deus. Deus não gosta de gente assim. Você acha que Deus gosta desses pangarés aí? Que ficam aqui me intimidando? O Deus tem nojo dessa gente. E ele vai mostrar isso, porque o cara tá abusando da liberdade, abusando das coisas. Ele comete crime, porque o cara vai lá para prejudicar o outro. Quando você faz alguma coisa que você prejudica o outro, Deus não está com você. Você está fudido. Então essa é a questão. Entenda como quiser. Vem aqui. As pessoas, elas vêm aqui. O que elas vêm fazer aqui no meu canal? Me intimidar. Elas vêm ameaçar minha família. Elas vêm ameaçar minha integridade física. Elas vêm tentar denegrir a minha imagem. São crimes.
Estão tipificados no Código Penal. Se eu quisesse, eu pegaria todas essas gravações, levaria para o Danilo Garcia de Andrade e mandaria ele processar todo mundo e a gente racharia o lucro, porque a gente ia ganhar todos os processos. E eu não ia recuar em nenhum. Se eu entrar no processo, eu não recuo. Eu vou até o último momento. Não tem perdão. Porque não há perdão para pessoas que vêm fazer esse tipo de coisa. Então essa é a questão. As pessoas não têm noção. Uma hora a autoridade vai pegar essa gravação, não precisa ser eu, vai pegar essa gravação, ou qualquer autoridade, e vai atrás. Aliás, você já reparou que teve um monte de gente que vinha aqui e não aparece mais? Por que será? Por que será que tinha um monte fazendo sacanagem aqui, não faz mais? Primeiro porque, com certeza, teve castigo divino. E em segundo, alguém tirou de circulação. E não fui eu. Não precisa ser eu. Basta vocês denunciarem. Clicar aí nos 3 pontinhos, denunciar. Denunciar. O monarquista chega, vê o carinha ali chegando para intimidar na minha live. 3 pontinhos, denuncia. Pode denunciar que é tiro e queda. E dependendo do teor das mensagens, vai tudo para a Polícia Federal. Os caras estão de brincadeira. Os caras estão achando que atrás do teclado não tem. Como? Tem sim. Criou a conta, meu amigo. Agora o YouTube acha tudo. O YouTube acha você onde você estiver. Entendeu? Você acha que não tem gente fazendo alguma coisa para me ajudar? Divina providência, meu amigo. Essa é a verdade. Então, eu não vou morrer uma palha, deixa rolar. Mas pode ter certeza que se eu não estou fazendo, alguém tá. Ou é o cara lá de cima, ou são pessoas que gostam de mim. E continue fazendo. Continue registrando o seu ódio, a sua intimidação contra o meu canal. Continue. Você vai ver onde vai parar. A pessoa cria uma característica e um padrão que essa pessoa, uma hora, ela acha o problema dela. E acha, viu? Cria um padrão de comportamento sem vergonha que uma hora a casa cai. Eu sou bonzinho, mas uma hora vai achar que não é. Aí que vai ver a giripoca piar. E não pia. E não pia no pior momento, pia no melhor momento da pessoa. Porque Deus faz as coisas tudo certinho, sabe? Na hora que a pessoa tá começando a explodir, pá! Já era. Não, porque é só o seguinte, eu não quero mexer com coisas. Aliás, Casa Imperial também, os príncipes geralmente são intimidados, ameaçados. Você acha que não? Você acha que não tem ameaças? Vocês acham que não ameaça? Vocês acham que não intimidam a família imperial? Tem bastante. Mas eles deixam pra lá. Não vão se meter com esse tipo de gente. Mas enfim. Problema de quem tá fazendo. Eles querem me enquadrar, mas não tem como me enquadrar, sabe por quê? Porque eu tenho uma vida natural. E quem tem a vida natural não tem essa cultura de desgraça que implantam. Não tem. Não tem essa cultura, não tem essa mente, não tem essa cultura desgraçada. A pessoa que ela é preconceituosa, que ela é racista, que ela é
homofóbica, que ela é isso, que é aquilo. É uma pessoa que vive artificialmente no inferno já. Essas pessoas, elas já têm uma característica, um jeito, um pensamento, elas sempre estão se ferrando, ou vão se ferrar. A pessoa, quando não tem, que é a pessoa natural, a pessoa vive uma vida normal, a vida de família, trabalho, essas coisas, não vai ter problema com justiça nunca. Nunca. Porque a gente sabe respeitar o próximo. Eu não vou roubar ninguém, não vou desrespeitar ninguém, não vou intimidar ninguém. Se você for pegar o Código Penal, eu não faço nada que não esteja dentro da normalidade. Não precisa olhar o Código Penal. Apesar que eu conheço ele de cor e salteado. Mas não é essas coisas. Mas, enfim, cada um com as suas doidices. Se você não respeita a doideira dos outros, você não se respeita. Não é verdade? Aliás, a Vitória está aqui na sala, né? Eu mostrar aqui para ela o mercado de criptomoedas, né? Que tá pegando fogo, né, Vitória? Então vou mostrar aqui o mercado de criptomoedas, né? Vitória que é investidora, né? Você vê? Mulher moderna. Mulher moderna fala aí, que o pessoal fala um monte de besteira, mas as mulheres mais modernas, mais assim, mais naturais, né? Tá no nosso movimento, né? Trabalham, né? Que tem filhos, que tem vida, né? A vida saudável, né? Então vamos mostrar aí, vamos mostrar o mercado de criptomoedas. Recebendo aqui, Facebook, né? Rádio Brasil. Não tem nada de. Nada de nada. Não tem nada de nada. Nada de notificações boas, né? Então vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Bem, fazer aqui uma análise rapidinha do mercado financeiro. Que eu já tinha previsto a queda do Bitcoin há 2 semanas atrás, mas eu já tenho mais ou menos a trajetória que o Bitcoin faz. E no mercado de criptomoedas, essa trajetória ela é mais lenta, porque o pregão ele dura 10 horas no mercado de capitais. E na criptomoedas dura 24 horas. E em 24 horas você oscila muito os preços. Há uma oscilação constante de preços. Porque há mais tempo para que realmente o preço oscile. Mas ele cumpre exatamente o que cumpre no mercado de capitais. Só que com mais amplitude e mais agressividade. Então nós estamos vendo aqui o Bitcoin. Daqui a 5 minutos está fechando o semanal. Vou esperar fechar o semanal para análise. O mercado de criptomoedas é um mercado onde se impera a direita verdadeira, pura e simples. Pura e simples. O mercado de criptomoedas, ele mostra o que é a direita. É você comprar e vender uma criptomoeda e você não saber quem é que está do outro lado do teclado. Ele não tem relação com... Não tem relação com cultura, com raça, com nada. Eu estou vendendo, alguém está comprando, não sei quem é, não sei de onde veio. E na maioria não, os processos de criptomoedas, eles têm menos interferência do ser humano. Eu cito exemplo aí de interferência do ser humano, a Luiza, da Magazine Luiza. Com o pensamento socialista dela, ela
Ela viu a Magalu sair de R$ 27 e ir para 6 e pouco. Por que isso aconteceu? Porque ela se envolveu com política, se envolveu com lacração, no sentido de que ela determina os tipos, ela quer ser muito pelo lado da agenda progressista, né? Então ela começa a não tocar a empresa dela como algo natural. Ela começa a impor políticas ao qual não é muito do agrado do mercado. Mas não é essa a questão. A questão, a imagem dela está vinculada a Dilma e ao presidente Lula, tanto que o Lula quer ela como vice. Então você tem elementos aí de gostos, decisões humanas. Ela tem os gostos dela, as preferências delas políticas. E o que acontece com isso? Toda vez que tem uma expressão de sentimentos, você vai ser penalizado no mercado. Você pode ganhar lá na frente e você perde lá atrás. Por quê? Porque o mercado ele não tolera ideologias morais, qualquer tipo de ideologia. É o comércio pelo comércio, puro e simples. O capitalismo, do lado mais selvagem e mais natural que existe. Então, criptomoedas está dessa forma. Mas o grande problema da criptomoeda é que não tem lastro. Não tem lastro. São máquinas, são processos, são compra e venda de ativos que não tem patrimônio vinculado. Você não tem um Bitcoin, um patrimônio vinculado ao. Você não tem ouro, você não tem nenhuma reserva de valor que realmente possa trazer ali alguma, alguma segurança. Como você tem, por exemplo, a Magazine Luiza, você tem as ações, você tem as lojas, você tem estrutura, você tem ali toda uma, você tem ali toda uma empresa que ela exprime ali, ela traz esse sentimento de que tem alguma coisa ali. Então, se ela tiver um resultado de prejuízo, cai as ações. Se tiver um resultado de lucro, sobe. Mas o elemento de especulação é um dos elementos mais importantes do mercado, porque se você politizar, você tem aquele movimento de depreciação ou de alta valorização do ativo. E no caso dela, especificamente dela, as pessoas viram como uma ameaça, uma interferência de estatizar, de uma série de sentimentos. Não vou especificar porque é muito grande. Então, ao mercado acionário tradicional está perdendo a sua atratividade em função de líderes que tentam mudar a essência do comércio natural. E aí perde dinheiro. Perde dinheiro por quê? Perde dinheiro porque não está deixando a vida correr naturalmente. Quando você perde a naturalidade da vida, você vai ter sérios danos. Você vai ter dano de saúde, dano mental, físico, psicológico. Você tem problema na sua família, você tem problema no trabalho, você tem problema nas relações, você tem problema de tudo. Inclusive, você não tem, às vezes, discernimento nem para apertar um botão, para comprar ou vender um ativo. Porque você perdeu aquele equilíbrio em função de uma vida diferenciada. Eu falo, olha, eu tenho um canal, e esse canal ele tem vida. Se eu não fizer nada no canal, ele morre. Eu, eu tenho monarquia livre, mas o monarquia livre acaba sendo maior do que eu.
E as empresas são maiores do que as pessoas, as instituições são maiores do que o indivíduo. Então, quando você tem uma líder ou uma dona de uma empresa que ela é maior que o negócio dela, não dá certo. Quebra. Quando a pessoa começa a aparecer além do negócio, quebra. Só dá só escarte. Então é isso que está acontecendo com o mercado acionário normal. E aí o que, que as pessoas estão fazendo? Estão procurando outras formas de investimento que não tem interferência humana. E o mercado de criptomoedas é a opção. Você tem o Bitcoin, compra e venda de moedas, é tudo mecânico e não existe o dono do Bitcoin, porque ele é descentralizado. O Bitcoin não tem um dono mais. Não existe um dono. Existe um sistema descentralizado com plataformas blockchains e esse Bitcoin ele é de todos agora. Não é de uma empresa ou qualquer coisa que valha. Assim como acontece com várias moedas. O meu pai hoje estava falando comigo a respeito aí do Corinthians entregar o jogo pro Grêmio. Ah, no futebol é sempre assim. Meu pai foi jogador de futebol, jogou no Taubaté. Ele estava indo pro. Tava querendo jogar na Ponte Preta, mas teve uma lesão lá na época e meu pai, no futebol não dava dinheiro, né? E meu pai precisou parar para cuidar da família, né? Já tinha filhos, então começou ali a apertar. Então ele parou de jogar bola. E ele falou: olha, toda vez tinha mala branca, mala preta, tinha gente entregando o jogo. Falei: olha, acabou isso. Por que que acabou? Porque atrás de um time de futebol hoje tem moeda. Você acha que deu prejuízo? Aquele pensamento, a gente não sabe, né? Mas uma suposição, suponhamos que o Renato Gaúcho ele aliviou para o Grêmio naquela partida. Sabe o que aconteceu? A moeda do Flamengo de R$ 18 foi para 7. Quem é que tomou prejuízo? A torcida. Se existisse realmente uma prova, não tem prova nenhuma contra o Renato, eu acho que ele não entregou, sei lá, ficou preocupado, eu não vejo dessa forma. Mas vamos supor que o mais exaltado acha que ele entregou de sacanagem pro Grêmio e houvesse uma prova que comprovasse, ele estaria sendo processado. Por quem? Por todos os detentores de moedas. Ele iria ser processado por todos que teriam a criptomoeda do Flamengo, entendeu? Porque caiu a moeda em função daquele jogo que tirou o Flamengo da briga. Mas, na minha opinião, não aconteceu aquilo. Eu não vejo, não tem elementos para eu falar sobre isso. Apesar que, lógico, ele ficou triste porque o Grêmio caiu, mas quem joga são jogadores também. O jogador não jogou bem ali e, no fim, acabou. Mas muitos não entendem dessa forma. E aí a diretoria viu que estava um desgaste e mandou ele embora. Resultado, caiu mais ainda a moeda. Por quê? Você perdeu um plano de jogo. Ou seja, numa dada partida você acabou com os sonhos do torcedor do Flamengo. Não ganha o brasileiro, não ganha a Libertadores. Ou seja, só ficou com Recopa, com taças de menor valor. Então, hoje, tudo tem moeda, tem ações envolvendo. E a sociedade agora, se ela não for corrigida de uma forma moral, vai ser corrigida de uma forma penal. Se as pessoas não tiverem a ideia de que não pode, numa
Você exercer uma profissão não pode você fazer o que você quer e prejudicar, mesmo que por sentimentos. Não pode. Ah, que nem a Renata Fã falou, olha, mais fácil o Renato Gaúcho chorar, rezar. Pega a crença dele, vê o que ele acredita, vai rezar, faz uma declaração que ele tem pena, que fez uma história bonita no Grêmio, deixando claro aí para a torcida do Grêmio que ele tem que fazer o trabalho dele e não tem que. Inventa, faz mas não utiliza o cargo para coisas erradas. Eu não acredito que ele fez, mas tem gente que faz. E na época do meu pai, muita gente fazia. Muita gente entregava. Entregava o jogo. Daquele jogo eu me lembro na minha cabeça, quando tava Corinthians e Flamengo, o Felipe deixou outra bola. Lembra que ele nem foi pra bola? O goleiro do Corinthians, ou o Pato chutou pra cima, sei lá. A gente fica com aquela cabeça, ou o Roger chutou pra cima do gol. Fica com a cabeça, o cara sacaneou o time, né? Fica com aquela imagem, né? Muito embora não se tem comprovação de nada. O cara às vezes chutou errado, chutou, né? Mas fora dos domínios, você tem aquela sensação que alguma coisa foi de errado. E isso hoje em dia no mercado, qualquer mercado, isso é inadmissível. Então por isso que o mercado de criptomoedas, ela mostra o que é a administração de certo clube. Ela mostra em seu valor como que está sendo conduzido aquele clube. E não tem só moeda de time de futebol, tem moeda de sistemas chamadas DEFs. Sistemas chamadas DEFs, elas não têm interferência humana. É tudo mecânico. Então, é pura onda de moeda, especulação. E o Bitcoin também é pura especulação. Apenas as utilities tokens e os fan tokens é que ainda tem elementos humanos. Ainda tem elementos humanos. E isso atrapalha. No mercado de livre comércio, quanto mais interferência do povo achando, pensando, é complicado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o mercado hoje de criptomoedas. Vou pegar aqui, como eu faço sempre na live. Eu estou fazendo isso daqui, essa análise hoje, nessa live, pela Vitória, né? A Vitória sempre foi investidora, e ela merece, né? Então, nós vamos fazer aqui a análise. Então, peguei aqui uma caneta. Vou mostrar aqui para vocês o Bitcoin. Já fechou o gráfico semanal. Essa vela foi consolidada, essa vela aqui foi consolidada, essa grande vela, tá vendo o tamanho dela? Essa vela foi feita durante a semana. Olha o tamanho do pavio, gigante. Então, estamos vendo aqui que há um tempo atrás, quando eu comecei a falar da queda do Bitcoin, estava aqui. Estava ali em cima. E eu não tinha isso aqui. Eu não tinha isso aqui como referência. Eu só tinha aquela parte gráfica. Então, o que aconteceu? Por meio da análise gráfica, a gente tem os fundamentos e não muda. Pode ser mercado de ações normais,
criptomoedas, arroba do boi, o que você quiser que tenha cotação, todos fazem o mesmo trajeto e é a mesma ferramenta. Então, o que me fez crer nessa correção da moeda, primeiro, que começou a espaçar os preços. Ele estava aqui concentrado. Outra coisa, topo duplo. Topo duplo, 380 mil reais, 378.800. Isso aqui são sinais de que todo analista gráfico conhece. Outros sinais. Ultrapassou aqui o índice de força relativa. Ficou acima de 70 na época dos 380. E quando chegou a 378, só raspou na linha. Ou seja, o mercado perdeu força. Outra coisa. MACD, eu posso falar vários. Eu gosto de usar esses dois porque só tem esses dois, né? Então a gente trabalha com o que tem. A mesma coisa aqui. Topo de 380, topo de 278. Aqui rompeu. E aqui está rompendo. Então a queda ainda vai ser mais forte. Ali está. A linha azul está ficando abaixo da linha vermelha. Tudo leva a crer que ele vai ficar nessa linha de baixo. Vai cair até ali embaixo. Então você tem aí outro sinal que você pode ver uma queda do Bitcoin. Tem mais algum sinal? Tem diversos outros sinais que mostram que o Bitcoin ele tem que corrigir. Por que ele tem que corrigir? Porque quando o preço fica muito espaçado, esse preço, ele acaba andando de lado. E ele precisa fechar a banda de bullying para pegar a pressão para baixo ou pressão para cima. Tem que concentrar o preço e ter nova pressão para baixo ou para cima. E essa banda de bullying ela está muito alta, muito larga. Vendo? Aqui é o centro da banda. Muito largo. Muito diferente daqui que o preço disparou. Tá vendo? Ele explodiu, agora ele tem que fechar para dar outra explosão. Então, para isso, os preços eles têm que descer. Então, você visitou a linha de 17 períodos, 17 candles ou média móvel. Você visitou a linha de 34 períodos. E agora você chegou a dar uma visitada aqui, né? Visitou aqui. E muito possivelmente vai de novo na linha de 72 períodos, mas possibilidade dessa linha ser rompida e chegar até a linha azul. Então existe aí uma forte tendência para uma grande queda do Bitcoin. Agora, não, vai demorar um pouquinho. Olha aqui, já estão derrubando mais. Não estava 382? Está 380. Porque, olha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. É que nem um bebê, né?
Olha aqui, ele aqui, ó. Esse candle aqui veio vermelho. Esse pequeno candle aqui, que ele pode se tornar um bebê grande. O mercado vai testar esse fundo aqui. Então, o mercado vai descer. Ele pode passar ou pode subir. Há a possibilidade de subida do Bitcoin? Há a possibilidade, não de queda. Pode subir também. Mas, pelos índices de força relativa e de MACD, a grande tendência é de descer. Então, eu espero uma nova queda do Bitcoin, certo? Então, essa é a minha visão. Mas quem manda é o mercado. Então, o mercado é que manda. Então, quem é soberano é o mercado. Quem é o mercado? Todos os que investem em criptomoedas. Então, nós poderemos ter uma queda mais forte ainda do que nas últimas horas. Pode dar uma amenizada na queda? Pode, porque ela está vindo com força. Ela pode cair fortemente, dar uma arrebentada? Pode. Ela pode também dar uma sossegada e no próximo domingo cair mais. Agora, porque existem elementos que podem trazer essa queda até pelo menos essa linha aqui num primeiro momento. E se não segurar, aí, meu amigo, coitado de quem tem. Que aí vai falar que é um castigo divino. Não. É uma análise gráfica. Certo? Como o Bitcoin caiu, arrastou quem? Todas as moedas foram arrastadas. Tem chance de cair mais? Tem. Temos aqui a XRP, uma moeda usada nas transações do Banco Santander e de outras empresas para trocas de dívidas de banco a banco. Tem espaço para cair? Tem espaço para cair. Todas têm. Agora, existem algumas as criptomoedas que pode cair e depois dar uma surpreendida. É que exatamente temos aqui como opção para quem quiser investir. Opa! Deu bug aqui? Acho que deu bug. Nós temos aqui o Barcelona, opção para investir. Nós temos aqui o Milan, opção para investir. Aliás, o Milan. Olha lá o Milan. Banda fechadinha. Todos os índices estão aqui. Estão aqui abaixo. Olha lá, ó, como que tá abaixo, olha como é que desceu. Tem mais um pedaço aí para andar. Ainda tem um pedaço ainda para correr. Mas não é tanto assim. Dá para descer. Não dá para sofrer tanto. Vai ter a Liga dos Campeões agora, né? Ele vai tentar classificar para a Champions League. E aqui tá cumprido. A parte de baixo, ó. O Bitcoin tá nessa área aqui. O Milan tá nessa área aqui. Tá vendo? A diferença do Milan para o Bitcoin, eu sou 10 vezes mais o Milan do que Bitcoin. Tá vendo? E nós temos aqui outros ativos.
Tem o Atlético de Madrid, que ainda tem um pedaço a correr, mas é interessante. É interessante aqui, depois que dá uma decidinha. Atlético de Madrid que tá um preço irrisório, 46, 42. E esse ativo chegou a 340. Então você tem aqui uma oportunidade muito interessante aí para lucrar, certo? Temos aqui Juventus de Turim. Também possibilidade aí aqui, ó, tá fazendo aqui um candle verde e pode chegar aqui nessa parte aqui, que dá mais ou menos 80 pau. Então tem aí possibilidade da Juventus aí para o pessoal lucrar. Tem também o Manchester City. Não sei porque tá caindo, porque é um ativo, é para mim um dos mais baratos. Olha aqui como é que tá o Manchester City. Fora da linha de 30. Ele deve estar aqui mais ou menos com 12. Cara, isso aqui essa aqui é uma região de compra. Sem medo de ser feliz. Então, e aqui o MACD nem tem, porque é um ativo novo. Então, tem muito para andar aqui o nosso Manchester City. Então, nós temos aqui o Corinthians, aí ó. O Corinthians era para ter hoje chegado a 7,8. Como não ganhou do Grêmio, ficou por volta de 5,80. 5,50, 5, mais ou menos o Corinthians. Corinthians encerra praticamente a temporada, já se classificou para Libertadores, não rebaixou o Grêmio, mas garantiu a vaga de grupos para Libertadores. Com o investimento, o Corinthians tende a subir, tende realmente a dar dinheiro, certo? O Corinthians é um ótimo investimento. Flamengo. Isso aqui deu dó. Olha aqui que situação. Flamengo estava aqui antes do Grêmio. Antes do Grêmio ele estava mais ou menos aqui, no meio disso aqui. Estava mais ou menos aqui, ó. 18, 20. Olha o que aconteceu. Olha como degringolou a moeda do Flamengo em relação àquele jogo que o Grêmio não venceu. E já vem mostrando sinais de problemas de gestão, ao qual pessoas que conhecem muito do clube ou que vivem do futebol acabaram já vendo alguns problemas de gestão que poderia não fazer com que o Flamengo tivesse um bom desempenho no último jogo. Então venderam aqui e podem comprar numa região aí qualquer aí no futuro. Então 7,24, mais ou menos 7,20. É um preço aí, é um valor. Já tá 8,25, né? Mas se descer um pouquinho até 8, 7,80, é uma compra fenomenal, né? Então eu acredito que o Flamengo, com um choque de gestão, um novo treinador,
novos jogadores, ele vai voltar a subir. Então, oportunidade maravilhosa aí para quem tá querendo. Mas você veja o valor dos clubes brasileiros para os clubes europeus. 70, 80, 300 e o clube brasileiro 8, 7. Por quê? Porque aqui não se leva a sério as coisas. O brasileiro não leva a sério. Acha que leva a sério. Olha aqui, o Cruzeiro. O Galo, como ganhou o título, vai acabar descendo, é normal. Deram ali uma estabilizada aqui. E depois caiu porque já terminou o campeonato. Férias para o Galo. Então, não vale muito a pena. Não vale muito a pena assistir. Agora, existe aqui o coisa do São Paulo. Cadê o São Paulo aqui? O São Paulo Futebol Clube. Cadê esse menino? Cadê o São Paulo? Ó, você vê que o time do Morumbi tá escondendo, né? Cadê esse menino? Olha aqui o São Paulo Futebol Clube. Se o São Paulo se livrar do rebaixamento, ele vai dar uma subidinha. Tá muito barato o negócio. Ele tá dando aí, de repente, aí 5,50. Tá saindo aqui de verdinho, tá vendo aqui um candle verdinho. Porque ele pode se livrar do rebaixamento. Então, o que vai acontecer? Se ele se livrar do rebaixamento, ele vai criar um candle aqui verde. E aí ele sobe. Se o São Paulo cair, vai para 2, 3 reais. Então é isso. Então tem aqui as outras moedas que estão... Tem bastante aqui, ó. Ó, tem moeda caindo 38%, tem moeda caindo 13%. Então, mais aí umas 2 semanas, se o pessoal tiver paciência, poderá haver um mercado um pouco menos hostil e ganhando alguma coisa. Eu acredito que esses times da Europa podem subir, pode surpreender as ações desses times da Europa, porque eles estão ainda em franca competição, estão definindo aí a Champions League. Para mim, o Manchester City está injustiçado por causa da praga da pandemia, que inventaram esse vírus aí maldito, essa cepa. Então, tá sofrendo. Então, o pessoal que quiser comprar Manchester City, é bem interessante, tá certo? Manchester City, Juventus, Milan, Roma. Os fantoques europeus estão aí interessantes. Todos interessantes. O que eu não acredito, tem que tomar muito cuidado, olha lá, ó, caindo mais. Tá vendo, olha lá? Eu acho que eles vão fazer um terrorismo agora de madrugada. Então é isso. Então tá aqui a possibilidade do nosso criptomoeda aí, nosso Bitcoin. Não recomendo o Bitcoin porque ele está andando numa zona muito irregular e você tem outras opções. Olhe o Bitcoin para o ano que vem, não olhe para esse ano. Não está valendo a pena no final do ano achar que o Bitcoin vai fazer um milagre. Se o pessoal tiver aí um pouco de cabeça, esperar, pegue quando esse Bitcoin fazer um pivô de alta assim, ó, com rompimento, depois vem a figura aqui assim. Essa é a figura que o Bitcoin tem que ter para poder comprar. Então, o esperto vai comprar aqui, ó. Ele vai esperar fazer o W, ele vai passar a linha neckline, vai subir,
e ele vai comprar aqui. É aqui que o investidor inteligente compra, porque aí ele vai pegar sem medo. Então, é somente quando fazer esse... Por hora, está me cheirando o quê? O Bitcoin faz isso aqui, 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 aqui. Esse é o desenho do Bitcoin, que poderá ser o desenho aí que vai durar aí uns 2, 3 meses. Então, se o pessoal quiser ir ser inteligente, não compre Bitcoin. Não compre criptomoedas dessas tradicionais. Compre fan tokens aí, porque com certeza esse negócio de cepa, essas coisas aí, daqui a pouco vão dizer ali que o cepa não é tão forte, vão inventar aí um monte de historinha e aí pronto, vai subir os fan tokens, utility tokens, que são realmente os ativos mais prejudicados. Então é isso aí, agradeço aí a todo mundo, espero aí que tenha ajudado aí a pessoal a entender um pouco sobre criptomoedas. Ficamos aí, infelizmente aí, triste dia, né? De uma pessoa que entra aqui para prejudicar a live, né? Gosta de prejudicar os outros, né? Não é mesmo? Vive fazendo sacanagem. Então, infelizmente, tem essas pessoas que acabam não ajudando, mas prejudicando. Bem, agradeço aí a você que assistiu. Ave Império, tchau.